Bom dia, meu povo! Vamos a mais uma correção, quinto ano. Vamos lá, todo mundo atento aí na página 35, tá? Primeira questão que diz o quê? A com H ou A comum. Você sabe quando utilizar cada um? Quem lembra das explicações que Tia Isabel deu ontem? Completa abaixo as definições. Olhando aqui para o quadro, ó, primeira alternativa, A, o A comum. Por quê? Ele é preposição, exprime tempo, futuro ou distância. E a segunda alternativa, que é o A com H. Por quê, Tiana? Porque é verbo, exprime passado, tá bom? Questão de número 2. Lê atentamente as alternativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Primeira, verdadeira. Por quê? Com a frase no plural, o A com H, ele permanece sempre no singular. Segunda, no caso aí é F, tá? Então, com a frase no plural, o A com H passa para o plural. Negativo. É falso essa aí, tá bom? Então, a primeira do segundo é verdadeira, a segunda é falsa, tá? A terceira, em frases que o A expressa passado, pode ser substituído pelo verbo fazer ou ter. Sim, pode, tá certo? Então, isso aqui, ó, é verdadeiro. Essa alternativa aqui vai ajudar vocês a responder esse terceiro aí. Quando diz que em frases que o A expressa passado, pode substituir pelo verbo fazer ou pelo verbo ter. Mas isso é verdade. Então, vamos para o terceiro. Lê atentamente as frases a seguir e, em seguida, reescreva substituindo o A, que é o A, o H, né, como vocês estão vendo aí, por ter ou fazer, quando for possível. Então, há muitos anos que não vejo o Miguel. Então, faz muitos anos que não vejo o Miguel. Tá? Então, você vai trocar aí, tá certo? O A, não é? Por faz. Há muito tempo que não comia doces. Tem muito tempo que não comia doces. Aí houve a troca do A pelo tem. Na primeira foi a troca do A pelo faz. E nessa segunda, a troca do A pelo tem, tá bom? 4. Complete corretamente com A comum, né, normal, ou A com H. Quando necessário, com a crase. Então, vamos observar aqui. Fomos, essa primeira alternativa, fomos, vocês vão classificar aí, ó, a crase. Fomos à praia esse final de semana. Então, há 3 anos, fui para a Inglaterra. Então, esse há 3 anos, vocês vão há 3 anos, não é? Fomos à Inglaterra. Então, o A é com H, certo? Continuando. Estamos morando o A normal, tá certo? Tá? 5 quilômetros do metrô. Então, o A é normal. Última. Semana que vem, vou à Europa. Então, esse A é o A, ó, de crase, tá? É uma crase esse A aí, tá certo? Continuando na página 36. Tiana Isabel vai direto, esse número 5, Tiana vai direto para a resolução, tá certo? Lê as frases a seguir e conheça um pouco deste livro, tá? Vocês vão fazer a leitura do que tem aí, tá? E vão responder ao que se pede. Aí diz o seguinte: nessas frases, pulando o texto, tá?
Nessas frases, podemos perceber que a narrativa faz o uso do H ao expressar o sentido do verbo no passado. No entanto, existe também outros usos do verbo que a forma a não significa o tempo no passado. Em qual dos exemplos acima o a não significa tempo no passado? Que tia Ana Isabel falou que para vocês vão se deparar com algumas situações onde o H vai ser empregado nas frases, vai estar lá na frase, mas ele não está expressando o passado, certo? Que é aquela situação de existir. Então, qual a resposta correta que vocês vão responder aí? Vão dizer que é na terceira frase, quando diz assim, gente, há muito barulho. É a terceira aqui, ó. Tá? Tem a primeira, não é? Do texto que vocês acabaram de ler. Tem a segunda, aí vem na terceira, que diz que há muito barulho. Então, o a aí é usado no sentido de existir. Tá bom? Então, vocês vão classificar aí somente há muito barulho, né? E vou dizer, é usado no sentido de existir. Só isso. Aí vamos para a próxima. A seguir, você lerá mais algumas frases do livro. O médico é o monstro. As frases apresentam lacunas. E você deverá preenchê-las com a, com H, ou a ou as. Depois de preencher, justifique o porquê de ser utilizadas a letra H ou não, tá bom? Primeiro ponto, primeira alternativa. O que é que vocês vão colocar aí nessa primeira alternativa? Tia Isabel, apagar aqui. Nessa primeira aí, vocês vão colocar o quê? As. Esse primeiro ponto, vocês vão colocar as. As mãos, leiam comigo, tá? Daí. As mãos dos mortos estão nas minhas entranhas. Elas ditam os meus movimentos, estão em mim e guiam-me. Então, você só vai classificar o as, tá? Essa primeira aí. Na segunda, o que é que vocês vão dizer aí? Sim, mas justificando o motivo desse as, que temos a Isabel já ia esquecendo, vocês vão dizer o quê? Que as é artigo e não leva H. As é artigo e não leva H. Certo? Pronto. Temos já esquecido aí, tá? Vamos para a segunda. Vou colocar o segundo ponto aqui, que vocês vão saber que é a segunda, tá? Que chegou agora, a gente está na página 36, na questão de número 5, tá? Esse exercício, essa questão aí é bastante grande. Então, diz assim, ó. O advogado, Hutchinson, estava já no caso vai ser o A com H, vocês vão escrever minúscula mesmo, né? Porque tá no meio da frase. Há alguns minutos no seu posto, quando ouviu aproximaram-se alguns passos ligeiros e misteriosos. Então, esse A é usado no tempo passado, tá? Por isso, ele escreve com H. Então, vocês só vão dizer isso. Vão dizer que A é usado no tempo passado. Quadro pequenininho, não dá. Pronto. Que A é usado no tempo passado, certo? Que vocês vão colocar aí, tá bom? Aí, no caso, vocês já sabem que lá na lacuna é o A, então vocês podem colocar o A lá minúsculo e aqui tia Isabel vai deixar ele maiúsculo, tá certo? Eu estou iniciando
a frase. A é usado no tempo passado. Aí vem a terceira. Pronto. Os seus amigos eram membros da família ou aqueles a com quem conhecia. Aí agora esse a vai ser o quê? Com H. Há muito tempo. Aí no caso vocês vão dizer que a de início, o a antes. Por que a gente colocou com o a normal? Porque é preposição. Vamos dizer que é preposição. Corretinho aí, né? E na segunda, exprime passado, tá? Está no passado. Quando diz assim, ó, há muito tempo. Então, se está no passado, é com H. Então, na segunda, a lacuna exprime tempo passado, tá certo? Vocês vão dizer. Na segunda, exprime tempo passado. Pronto. Só isso aí. Deixa eu descer aqui. Pronto. Na segunda, tempo passado. Na primeira, o a, como vocês estão vendo aqui, antes é uma preposição. Tá bom? Pronto. Na página 37, pessoal, na questão de número 1, que ele pede para você preencher aí, né? Ou seja, preencher, completar, né? Com o A com H ou o A comum, tá bom? Eu vou lendo e vou dizendo para vocês, vocês vão observando aí. Lê o texto abaixo e complete com A comum ou o A com H. Por que o jabuti é tão lento? Então, não há, com H, motivos para ele correr durante a comum, o A normal, evolução. O jabuti se adaptou o A normal. Esse modo de vida, seu casco lhe dá o A normal. Proteção necessária contra os inimigos naturais, o A normal. Temperatura do corpo também influi no ritmo do jabuti. No inverno, o animal fica ainda mais lerdo, mas ele só vai devagar na terra. Resumindo, só há um H aí, tá? Só um A com H, que é o primeiro, né? Logo no início, quando diz não há motivos, então esse A aí é com H. Os demais são A comum, tá certo? Questão de número 2. Com base no exemplo acima, justifique cada um dos usos do A, dos dois A, tá bom? Aí, então, na primeira oração, o que é que vocês vão dizer? Na primeira oração, A é usado no sentido de existir, por isso leva H, tá bom? Na primeira oração, vocês vão dizer isso, que A é usado no sentido de existir, por isso que leva o H. Na segunda oração, a evolução é um artigo, por isso não leva H, tá bom? Veja que não leva, é o A normal, né? Onde diz A, aquela parte que diz a evolução, então aí não leva H. Na terceira oração, A é um artigo, portanto também não vai levar o H, é o A normal. Na quarta oração, A é artigo, também não leva H, certo? Então, observando que a gente percebe aqui, que só aqui, ó, que é um artigo, portanto, não vai o H, certo? Então, só que esse primeiro, né? Não esqueçam de frisar bastante o motivo, tá? Explicar. A é usado no sentido de existir, por isso não leva H. Na segunda oração,
A evolução A é um artigo, por isso não leva o H. Sempre exemplificando, sempre explicando, tá bom? Vamos rapidinho para a gente terminar agora a terceira questão, na página 38. Complete com o A com 1 ou o A com H. Então, a letra A é: viajaremos daqui a 2 dias. A normal. B, o apartamento fica a 200 metros. A normal. C, A com H. Há mais de uma semana que não vejo. Vejo o tempo. Há mais de uma semana que não vejo. Então, esse A aí é um H, tá bom? Na letra D, ainda há vagas aquela empresa. Ainda há vagas para aquela empresa. Com H. Daqui a 3 anos terminarei a faculdade. Veja que não é com H. Veja a preposição. Terminarei. Se é terminarei, está no futuro. Então, é o A comum. Tá certo? F. Há 6 semanas que não vejo o Gabriel. A com H. Há 6 semanas que não vejo. Passou. G. Estou te esperando há horas. Há horas. Passou. H. Chegou há cerca de 2 semanas. Com H. I. Não nos vemos há alguns anos. Com H. Letra I. J. Naquele lugar há uma vila com casas bem coloridas. Com H também. K. A poucos quilômetros da cidade, esse A é o A comum. Então, a poucos quilômetros da cidade, há uma feira de antiguidades. Então, esse segundo A é com H, tá bom? É aquele A do sentido de haver, tá? Então, com H. O K primeiro é com A normal e a última alternativazinha, a frase com H. L. Há muito tempo que não há mais vagas para aquela empresa. Então, os dois é com H. Tanto no início, com H, e a segunda também com H. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Que hoje foi bastante atividade. Se não deu para entender, volta de novo, rever com calma, vai acompanhando, porque é importante que vocês acompanhem onde Tiana está, no primeiro, no segundo, porque só assim você vai poder entender direitinho, tá? E conferir aí as respostas de vocês, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.